O segundo estado mais populoso do Nordeste, 10 milhões de habitantes, 10 milhões que estão ali debaixo do guarda-chuva desta governadora Raquel Lira. Bem-vinda, governadora. Primeira vez presencialmente aqui no estúdio, ótimo recebê-la. É isso, eu estou feliz de estar aqui numa bancada 100% feminina, é tão raro de a gente ver isso. Né? Parabéns à CNN. Eu estou aqui à disposição de vocês falar um pouquinho do nosso estado. É raro nós vermos governadoras também, que é uma posição que a senhora ocupa. Somos muito poucas. Hoje duas no Brasil, eu e Fátima do Rio Grande do Norte. E ter de lidar ali com aquele olhar brasileiríssimo que a gente sabe que é um machismo imenso em cima da figura feminina. Oh, muito todos os dias por aqui. Bom, vamos falar aqui sobre... A gente tem várias coisas. Do lado de quem que a senhora está na eleição federal, a gente já vai chegar nisso. Mas vamos falar aqui do governo do estado. Por quê? Eleições para Pernambuco especificamente. A pesquisa mais recente do Datafolha mostrou a senhora pela primeira vez à frente do ex-prefeito do Recife, João Campos, que é do PSB. Como é que fica essa caminhada? De que maneira a senhora observa isso, nessa projeção para manutenção na cadeira onde a senhora já está? Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho uma trajetória na política que me colocou há 17 anos em mandatos consecutivos, né? Eu sou servidora pública de carreira, procuradora do Estado, e tive 2 mandatos de deputado estadual, duas de prefeito de Caruaru, prefeita de Caruaru, que é a minha cidade, é o maior e melhor São João do mundo, todo mundo convidado para ir, e agora como governadora de Pernambuco. E eu nunca fiz uma eleição pensando na outra. Inclusive, ao chegar ao governo de Pernambuco, muito poucos acreditavam que uma mulher vinda de uma prefeitura do interior pudesse ganhar a eleição e, mais do que isso, governar. Né? E é sobre isso que falávamos aqui há pouco. Se é raro ter mulheres ocupando espaços de poder, quando você fala, né, numa cultura em que, pela primeira vez na história, eu sou governadora, uma mulher é governadora do nosso estado, não é algo simples. A gente trabalhou muito, pegamos um estado desarranjado do ponto de vista de equilíbrio fiscal, paralisado do ponto de vista de obras e sem entregar na ponta as ações que a população espera de nós. E olhar para uma pesquisa de opinião pública é olhar o retrato, vocês que lidam isso todo dia, olhar para o retrato daquele dia. E eu tenho muita cautela com isso, porque pesquisa nos baliza sempre sobre quais são os maiores desejos da população, a avaliação do governo, e o governo vem numa avaliação crescente. E imagino que esta pesquisa, inclusive, já balize vocês neste trabalho de projeção, nesta pré-caminhada, né, governadora? Claro que a pesquisa, mais importante para mim, é poder ver o retrato do que tem sido a avaliação da nossa gestão. Porque eu não fui eleita para ser candidata a nova governadora, eu fui eleita para ser a melhor governadora que Pernambuco pudesse ter enquanto eu estivesse aqui no mandato, enquanto eu estou no mandato. E a gente tem trabalhado em diversas frentes e virado indicadores. Pernambuco estava paralisado, voltou a crescer, voltou a gerar emprego de carteira assinada. Hoje a gente vive o melhor momento dos últimos 15 anos na geração de emprego. Pegamos o estado com 14% das pessoas desempregadas, hoje a gente tem um número alto, é de 9,2%, mas nós estamos conseguindo virar o jogo. Conseguimos retomar investimentos a partir de uma organização fiscal do Estado. Fomos, em janeiro, em 23, o segundo estado que mais reduziu o custeio no Brasil. Ficamos atrás somente de São Paulo. Por quê? Organizar as contas para preparar o Estado para investimentos. Fomos ao presidente Lula, conquistamos parcerias. E olha, é claro que é importante a gente poder ter a avaliação positiva do governo, e isso me traz mais responsabilidade. Por ser a primeira mulher governadora, por saber que, como governadora, a gente tem que fazer as pessoas voltarem a acreditar na política e que vale a pena fazer política do jeito certo, respeitando o dinheiro público, organizando a casa, cuidar das pessoas e entregar resultado. Né? E a gente está muito focado nisso. É muito menos sobre eleição e sobre intenção de voto e muito mais sobre gestão e entrega no chão daquilo que a população precisa. Vamos aqui então para as perguntas. Clarissa? Desculpa, governadora, eu vou já tomar a liberdade de trazer a treta aqui para a nossa conversa. Tem existido aí no decorrer dos últimos dias muita confusão dentro do campo governista a respeito da possibilidade de a sua candidatura acabar servindo como um palanque alternativo para o presidente Lula, é claro, na esteira aí desse desempenho que a senhora vem tendo nas pesquisas. E a gente vê, inclusive, uma reação do seu adversário junto à cúpula da campanha petista. Como é que a senhora enxerga esse cenário e o que a senhora imagina que possa, de fato, acontecer na campanha? Tem algum compromisso do presidente Lula de ter uma relação com a senhora, independentemente de uma aliança formal, de existir um palanque formal estabelecido, mas um palanque branco, digamos assim? Clarissa, eu preciso te falar sobre, primeiro, a relação
de Pernambuco com o governo federal. O governo anterior, que nos antecedeu, ele brigou com 3 presidentes da República. E a gente deixou de ter investimentos e viramos o estado com maior quantidade de obras paralisadas no Brasil, segundo o relatório da Caixa Econômica Federal. Segundo o relatório do Banco Mundial, o pior estado para empreender do Brasil em 2021. Então, tudo que eu disse e continuo falando é de que nós estamos aqui para garantir concertação, união, construir pontes. E desde o primeiro momento, o governo federal e o presidente Lula têm se colocado à disposição de Pernambuco. E aí, obras importantes acontecem no nosso estado. Ações como a retomada da ferrovia transnordestina, investimentos no nosso Porto de Suape. Pernambuco é hub logístico para o Nordeste brasileiro. E a gente carecia de garantir retomada de obras importantes, parceria em habitação. Entregamos em 3 anos de governo 25 mil unidades habitacionais. Uma parceria de programa habitacional do governo do estado com Minha Casa Minha Vida. Então, qual é a nossa relação com o presidente? Uma relação baseada no trabalho e na entrega, com confiança que a gente conquistou do presidente e de seus ministros. Mas não uma confiança de discurso, mas de quem quer trabalhar junto para fazer bem ao seu povo. E o presidente, ele é pernambucano e ele disse que não faltaria ao nosso estado. Então o palanque está aberto. Não, é importante dizer que nós não estamos aqui. Eleição nós vamos tratar e vamos apresentar nossa chapa, nossos candidatos, posicionamento. Mas eu disse, quando fui candidato em 2022, que iríamos tratar de Pernambuco, porque muitos estavam querendo nacionalizar a campanha e tratar de polarização do povo. E o povo está cansado disso. Está cansado de quem quer dividir as pessoas. Nós queremos estabelecer eu acredito na política que se faz com paz e com união. E é isso que a gente tem construído ao longo do tempo. União em Pernambuco, união no chão com os prefeitos e prefeitas, com as lideranças políticas. Mas você me perguntou de que lado que eu estava. Estou do lado do povo pernambucano. Isso faz toda a diferença para quem compreende que não se trata das discussões e das decisões miúdas, somente pensando na próxima eleição. Mas e o presidente Lula está do seu lado? Ele tem me ajudado. Ele tem nos ajudado. Em Pernambuco, sim. A gente tem retomado obras que são extremamente importantes, garantindo o apoio verdadeiro para que a gente pudesse colocar Pernambuco na retomada de mapa. Veja só, você sabe o quanto é importante Pernambuco como hub logístico do Nordeste brasileiro. Nós estamos a 800 quilômetros de quase todas as capitais nordestinas. Nós temos portos, aeroportos, rodovias e Pernambuco só cresce se for vetor de desenvolvimento do Nordeste brasileiro. E garantir investimentos estruturadores acontecendo lá são fundamentais. Desde garantia de operações de crédito, passando por retomada de obras. Então, eu sou grato ao presidente e aos seus ministros, isso é indiscutível. Então, dissemos nem que sim, nem que não. Estamos aqui... Trabalhando pelo povo. É isso, trabalhando pelo povo, Isabel Mega. Governadora, eu vou ter que pedir licença para continuar nesse gancho, porque a senhora sabe, converso muito com os pernambucanos. E o presidente Lula, em outras eleições, já chegou a ter 3 palanques em Pernambuco, ou seja, 3 candidatos ao estado que estavam pedindo votos para ele. A senhora acha que isso vai se repetir nessa eleição? A senhora, eu entendo que evita um pouco ficar entrando nessa seara, se vai ter palanque duplo, se não vai ter. A gente viu um enrosco nos últimos dias com Edinho Silva, presidente do PT, com o ministro Wellington Dias, que é coordenador da campanha do presidente Lula. Mas e a senhora? A senhora vai pedir voto para o presidente Lula? Sabe o que é importante a gente falar nesse momento? Qualquer pesquisa de opinião pública, e vocês divulgam muitas, dizem que 70% da nossa população não está nem linkada, ligada nas eleições que acontecerão neste ano. Porque a gente pegou um estado, e se a gente olha para o Brasil, mas olhando para o meu estado, que é meu chão, 10 milhões de pessoas. Recebemos um estado com 2 milhões de pessoas sem acesso à água, 2 milhões de pessoas na extrema, passando fome. E a gente tem trabalhado todos os dias para garantir que a gente pudesse colocar o nosso estado de pé. Primeiro arrumando a casa, cuidando de gente, enxergando aqueles que eram invisíveis, garantindo comida no prato para quem tem fome. A gente já entrega todo dia 65 mil pratos de comida. Fizemos a concessão parcial dos serviços da Compese, a nossa companhia de saneamento, que permanece pública. Ela tem prazo para que nos próximos 5 anos 80% da população pernambucana tenha água na torneira e tratamento de esgoto. Isso é o que a população espera de nós. Então, eu me coloco porque sou governadora. Se eu não fosse governadora, estivesse na oposição, eu estava falando de eleição todo dia. Mas eu tenho o dever de governar. E se eu cuido de eleição e só falo sobre isso, eu esqueço daquilo que é fundamental para o povo, que é cuidar do nosso estado, garantir investimentos acontecendo, retomada da credibilidade que foi feita, os investimentos em segurança pública, garantindo o melhor momento da nossa história. A senhora está dedicada nessa pré-campanha. Eu estou dedicada no governo. E eu sempre disse, quem candidata à reeleição, aprendi isso em casa, inclusive, a reeleição ela é fruto do que foi o seu governo. Então,
Eu não fui eleita governadora para ser reeleita governadora. Eu disse isso e digo todos os dias. E fico feliz que a população comece a perceber, e já de maneira muito forte em Pernambuco, de que o nosso governo não chegou aqui para fazer maquiagem, para colocar propaganda na televisão. A gente veio para fazer transformação. Recuperando estradas, garantindo água na torneira, garantindo a retomada do emprego, a retomada da credibilidade da política, dos empresários, para que a gente pudesse hoje estar celebrando indicadores que nos colocam mais responsabilidade de fazer mais e melhor. Então, é pé no acelerador. A gente arrumou casa, cuidou, acelerando para fazer entrega. E se isso lá na frente vai trazer como resultado as eleições, né, uma vitória nas eleições, aí é a população que vai decidir. Governadora, no campo do seu adversário, a gente ouve como argumento para esse crescimento, essa virada nas pesquisas de intenção de voto, que teria havido uma campanha virulenta contra João Campos nas redes sociais, e esse jogo vem ali tentando atribuir naturalmente ao seu campo político, aos seus apoiadores, a disseminação de informações que pretendessem diminuir, prejudicar o candidato adversário nas redes. Como é que a senhora responde a isso? Eu vou te dizer, Clarissa, eu respondo com a minha trajetória. Eu tenho 47 anos de idade, eu sou servidora pública desde os meus 20 e poucos anos, fui advogada do Banco do Nordeste, fui delegada da Polícia Federal e sou procuradora do Estado desde 2005. Eu prezo pelo dinheiro público, respeito aquilo que o povo depositou em mim como compromisso e confiança, de trabalhar e fazer política do jeito certo, e muitos imaginavam que isso não era possível ser feito, que uma mulher tem uma forma diferente de governar. A gente ouve mais, eu até demoro mais muitas vezes a tomar decisão, mas eu tomo uma decisão que considero ser mais assertiva, eficiente. Eu não estou aqui pensando nas próximas eleições ou ser candidata para disputar a presidência da República. Eu estou aqui para fazer a melhor entrega que a população de Pernambuco puder ter. E olha, que de que foi do primeiro para o segundo turno nas eleições em 2022, e não foi diferente quando eu fui candidata a prefeita, eu recebi muitos ataques. E estou recebendo, com esse crescimento nas pesquisas, inclusive, essa temperatura aumentou. Eu tenho recebido ataques de fake news, querendo me vincular a esquemas de corrupção. Para quem me conhece de perto, e a população de Pernambuco sabe muito bem, de que você pode falar o que for de mim, mas não pode falar que sou desonesta, nem de que eu não sou trabalhadora. E que o nosso governo é assim. E que tudo que nós fazemos é para beneficiar a população. Eu não estou aqui para fazer negócio. Eu não estou aqui para ter uma grande rede de beneficiários de um governo que não seja a população. Então, eu coloco aqui assim, não me meçam com a sua régua, não é? Não me meçam com a sua régua, porque eu tenho sofrido ataques e acredito muito que isso parte de quem acreditava que uma mulher do interior, que foi prefeita, que é governadora, pudesse ter um governo que pudesse fazer entregas para a população e que fizesse sentido para ela. O componente de machismo está aí? Não tenha dúvida nenhuma. Sim. Nós vivemos uma cultura machista muito forte. Eu sou a primeira governadora eleita na história de Pernambuco. Se isso é um desafio grande no Brasil, no Nordeste brasileiro é maior ainda. Com componentes de misoginia, preconceituosos, não falando sobre ataques de gestão, porque aí é na democracia. Pode falar sobre a gestão, mas os ataques pessoais e com fake news, com mentiras, narrativas falsas, isso é intolerável. E isso é para responder na justiça. E a gente está fazendo acionamento judicial de perfis falsos, de fake news, e daqueles que buscam deturpar a realidade em busca de reocupar o poder. O poder de Pernambuco não tem dono. Quem é dono do poder de Pernambuco é seu povo. Eu estou aqui como representante dele. E desde o primeiro momento eu disse que preciso ser respeitada como governadora do nosso estado. Porque tentaram o tempo inteiro abreviar o nosso mandato, dizer que a gente não concluiria, ameaçando de impeachment, isso e aquilo. Mas olha, nós estamos aqui fortes, firmes e felizes, né? Vamos aqui falar um monte de F, com muita fé no trabalho, foco no serviço, sabendo que nada é capaz de superar a força do trabalho. Governadora, vamos supor que a senhora vença. Beleza, venceu, governadora de novo. E aí vamos supor que quem vença a eleição presidencial seja Flávio Bolsonaro. A senhora fala muito sobre uma boa relação com o atual presidente da República. E aí nós teríamos um cenário diferente de alguém que a senhora teria de encontrar conexões, até porque é pelo povo. Como é que a senhora projeta isso? Olha, quando a gente está no governo, a responsabilidade que você tem, e nós vivemos numa federação, é de dialogar com todos, é de construir pontes com o governo federal, com os municípios. Veja só, Pernambuco
era uma relação de guerra. Eu fui prefeita de Caruaru e não recebi R$1 do governo do estado para fazer qualquer tipo de investimento. Eu tive que judicializar para receber o recurso obrigatório da assistência social. A gente recebia atrasado o dinheiro da assistência, o dinheiro do transporte escolar. E a gente está fazendo exatamente o contrário. Seja alguém que votou comigo ou que declarou que não vai votar, pouco importa. O que importa é que o governo de Pernambuco está presente em todos os municípios pernambucanos. E, da mesma forma, precisa ser o Estado com o governo federal. Nós vivemos um Estado pobre, que no governo anterior ao nosso governo, investia algo em torno de 2 a 3% da receita corrente líquida, R$1,5 bilhão por ano. O ano passado nós fechamos com 5 bilhões de investimento, esse ano fecharemos com 8 bilhões. Fizemos a concessão parcial do serviço da Compesa, teremos R$20 bilhões em água e saneamento nos próximos 5 anos. Em Pernambuco, prioritariamente, 80% desse recurso será gasto. Então, diálogo aberto. O diálogo ele é fundamental. A gente não governa sem conseguir estabelecer relação. Então, quando eu fui prefeito, eu passei por 3 presidentes da República. E consegui 2, aliás, com Temer e com Bolsonaro. E eu fui bater a porta dos ministros para buscar recurso. E eu não posso acreditar e entender que Pernambuco consegue sozinho superar os seus desafios, porque não superou ao longo do tempo da sua história. E nós vamos, assim, é muito sim nessa história. Mas eu disse, e eu falo sobre 22, que quem fosse presidente da República eu estaria batendo a porta para pedir investimentos em Pernambuco e cobrar por isso. E isso aconteceu em Pernambuco ao longo desses 3 anos e meio. E não será diferente se a oportunidade tiver, mais uma vez. Governadora, como é que está a formatação da chapa da senhora? O que falta para arrematar? O nome do Túlio já está muito certo como a primeira vaga ao Senado. Eles colocam, inclusive, como senador do presidente Lula, mas a vaga ao Senado do PT está na chapa do João Campos. E a sua chapa ainda tem uma certa disputa, por exemplo, entre Da Fonte e Miguel? Como é que está isso e como é que a senhora pretende harmonizar essa configuração de chapa? A gente tem até a convenção, né? E graças a Deus o que a gente buscou fazer ao longo da nossa trajetória durante o governo foi nos somarmos. E as alianças que a gente tem no governo, eles vão estar representadas durante o processo eleitoral, nas convenções, com a indicação dos componentes da nossa chapa. E nós temos nomes muito bons, né? E eu quero agradecer a quem tem caminhado junto comigo, não entendendo que isso é um projeto pessoal de poder, mas que nós estamos vivendo um momento histórico para Pernambuco, quando a gente sucede um governo que passou muito tempo no poder e que se desvirtuou daquilo que é o entendimento da essência de um governo, que é governar para as pessoas e não pela própria manutenção no poder. Eu não estou aqui para representar a mim mesma, eu estou aqui para representar 10 milhões de pernambucanos e poder trabalhar por eles dando o meu melhor, acordando cedo, dormindo tarde, né, me privando muitas vezes do convívio com a minha família de maneira mais próxima, com meus meninos João e Nando, né, para a gente poder ter um Pernambuco melhor e que respire outros ares. E a gente resgatou a autoestima do nosso povo e não fiz isso sozinha. Fiz com muita gente junto de mim. E quando a gente coloca, temos o prazo das convenções ali que se encerram no dia 5 de agosto. Nós faremos as nossas convenções, apresentaremos a nossa chapa, mas não haverá surpresa sobre isso. Nem qual é o propósito, que é continuar um projeto de transformação do nosso Estado, acelerando nas entregas. A gente chegou no Estado sem dinheiro, sem carteira de investimento. Hoje a gente tem um time azeitado, trabalhando para fazer entregas de mais água, de mais estrada, de mais saúde, de mais educação, de mais segurança, de mais oportunidades. E a gente não descansou enquanto isso não pudesse virar realidade. Mas é claro que está distante do que é o sonho do povo pernambucano. Sim. E a gente vai apresentar uma chapa que represente isso. Agradecendo a todos aqueles que hoje já estão caminhando comigo, inclusive Túlio e Miguel. Agora, governador, desculpa. Não, imagina que a gente... E Priscila? Ainda, não sei se a gente está apertada. Pois é, agora a gente está aqui apertando uma questão. Quero trazer um olhar, desculpa interrompê-la, Clarissa. Governadora, Pernambuco, para além de bandeira política e tal, é um estado pelo qual eu tenho profunda admiração. E já visitei o sertão, os interiores, lugares que você precisa de 5, 7, 8 horas para você chegar numa cidade que não vai ter estrada de terra. Pavimentada. Não vai ter estrada pavimentada, você tem o desafio de saneamento. Então você tem uma parcela da população aguerrida, trabalhadora, que ainda está fazendo assim, governantes, por favor, estamos aqui. O que acontece com a região rural, porque o sertão é muito grande, rural, os rincões do sertão, que ainda tem esse desafio tão grande de conseguir levar mais segurança pública, mais assistência e minimamente uma casa. Posso colocar aqui? Olha, nós buscamos fazer o tempo inteiro um governo que entregasse resultado, que a população pudesse perceber como melhoria da sua condição de vida.
Para falar de estradas, Pernambuco tem as piores estradas do Brasil. Era um estado que não investia em recuperação de estradas e o Nordeste brasileiro fez. Portanto, a pandemia não é justificativa para isso. Porque se olhar quando você vê os números do Piauí, da Paraíba, de Alagoas, eles conseguiram fazer investimento e crescer ao longo dos anos anteriores ao nosso mandato e Pernambuco ficou paralisado. E a gente foi arregaçar as mangas para fazer entrega. Arrumamos a casa, buscamos operações de crédito, fizemos parceria, recuperamos 1.500 quilômetros de estrada, estamos recuperando mais 1.500 e lancei mais 2 bilhões de reais em obra de estrada. Estamos investindo 7 bilhões em saneamento, em água e em acesso a tratamento de esgoto. Então ainda falta orçamento para conseguir chegar até? Não tenha dúvida nenhuma. Esses locais, a gente precisa garantir investimento e prioridade. Porque nem sempre foi prioridade, porque o dinheiro muitas vezes já existiu, mas não se decidiu colocar onde a população mais precisa e não precisa ir para os rincões. Basta ir para as periferias do Recife, da região metropolitana, onde todos os anos milhares de pessoas são submetidas a medo quando vem chuvas, por falta de investimento estruturador em habitação, em macrodrenagem, e a gente está fazendo isso em Pernambuco. Entregamos 25 mil casas e pode comparar com os 8 anos do governo que nos antecederam, porque a gente fez política pública focando a população que tem maior déficit habitacional, que ganha até 2 salários mínimos, colocando dinheiro na ponta. Fomos o segundo estado que mais gerou emprego na construção civil nesses primeiros 4 meses de governo deste ano. Só perdemos para São Paulo. Mas por quê? Porque nós estamos fazendo obra, porque nós estamos estimulando as obras. A gente conseguiu avançar em saneamento e nos próximos 5 anos nós vamos garantir 95% da população com água e com tratamento de esgoto. Mas veja só, na região metropolitana do Recife, olhando para o Recife, nós conseguimos tratar 40% do esgoto do Recife. Fazendo o quê? Botando 10 milhões de reais numa obra de uma estação que estava travada há mais de 10 anos, porque o Estado brigou com a sua permissionária de serviço público. Então é mais concertação e trabalho e menos discurso. Porque teve muita gente que coloca propaganda na televisão de um governo e acaba acreditando naquela propaganda, que não corresponde à vida da população. O povo de Pernambuco sabe que eu estou investindo em cidades pequenininhas, de 5, 10, 20, 30 mil habitantes, sem o cálculo eleitoral. Porque se o cálculo fosse eleitoral, eu botava dinheiro só em cidade grande. Eu botava dinheiro de propaganda na televisão. Mas tem cidade pequena, de 15 mil habitantes, que eu estou botando 30 milhões de reais. Fazendo encostas, colocando casa, fazendo estradas, colocando sistema simplificado de abastecimento rural, não deixando ninguém para trás, colocando comida na mesa. Governadora, preciso encerrar a entrevista aqui, mas aproveitamos todo o tempo que tivemos. Clarice Oliveira, vocês vão pro São João, Isabel Mega. Olha, se a CNM tá liberar. A CNM está liberada. Se a gente tiver folga no João dia. Vitor, libera. Faz a transmissão de lá. Caruaru, Arco Verde, Petrolina. É lindo demais. A gente tem profunda admiração e deseja que, independentemente da bandeira, de quem esteja, que a gente tenha prosperidade para um estado que é tão lindo e tão próspero. Conversamos aqui com a governadora de Pernambuco, Raquel Lira. Governadora, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Boa caminhada daqui para frente. Quem sabe em breve apareça a resposta sobre se vai estar com Lula ou não. A gente tentou, mas não conseguiu tirar aqui. Já a gente vai saber disso. Obrigada, governadora. Obrigado, um prazer. Obrigada. 10 horas 28 minutos. Vamos ver quando é que aparece essa resposta aí sobre Luiz Inácio e a governadora de Pernambuco. Mas vamos aqui em frente, Jonas Maia está com a gente ao vivo, 10 horas 28 minutos.